Obrigado, José Sócrates. Obrigado. Já estamos a gravar. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio. E hoje eu não estou a falar sobre Sócrates, obviamente. Não podia deixar de ser, aliás, muitos de vocês pediram-me isso no Instagram do Podcast Conversa, que é onde eu estou mais ativo e onde eu coloco as coisas, portanto, sigam no Instagram. E, portanto, não podia deixar de passar, obviamente, deste caso, não é? Que, para todos os efeitos, a justiça foi feita e não foi feita a justiça do jornalismo e das redes sociais, não é? Portanto, eu aqui vou ter que concordar com duas pessoas que eu, regra geral, não concordo muito, que é Miguel Sousa Tavares, por um lado, e Pedro Marcos Lopes, por outro. Miguel Sousa Tavares disse que foi feita a justiça e aquilo que foi o Estado de Direito foi conseguido e, portanto, não foi feita a justiça que as redes sociais ou o jornalismo queriam. E ali até aponta uma convidada bastante querida deste podcast, que é a Joana Amaral Dias. Joana, um beijinho, obviamente, para ti. E, portanto, aquilo que nós temos é uma justiça que realmente funcionou e já vamos ver porquê. Portanto, escolho já de ir para as caixas de comentários a dizerem que eu sou apoiante de José Sócrates, até porque isso é mais que público. Portanto, não há problema quanto a isso, mas esse mesmo gosto não me deixa que não seja capaz de criticar, até porque há uma coisa muito simples que é separar o homem da obra e, portanto, isso é uma coisa que eu faço com tudo. Portanto, não querem atacar uma pessoa com o seu trabalho, não querem atacar o trabalho de uma pessoa com a pessoa em questão. Portanto, é isto que nós temos que entender e é isto que nós temos que também marcar a diferença, porque senão, quer dizer, podemos andar aqui os dias todos nas redes sociais dizer o que quisermos, as coisas não vão acontecer só porque nós dizemos que assim tem que o ser. Porque nós estamos apenas a descarregar a raiva no Ivo Rosa, ao ponto de haver já uma petição que inclusive põe o nome dele errado, portanto, petição essa vai ter caráter zero. Mas já estamos a começar a ter algumas reações, como por exemplo esta manchete do Jornal Expresso, não é? Que PS e PSD unem-se para o fim dos megaprocessos. Ora, é isto que nós temos que entender. É que esta questão toda dos megaprocessos só favorece um ou dois tipos de coisas, que é redes sociais, porque permite o pessoal de estar a destilar semanas, meses e anos ódios em relação a uma questão, e obviamente peças jornalísticas que nós bem nos lembramos daquela super reportagem da SIC. Estava bastante interessante. Hoje é terça-feira, quarta-feira o José Sócrates vai à TVI. Marque estas palavras. Quase certeza que ele vai dizer que foi aqui, na TVI, começou a caça ao homem. Depois ficamos a ver quem que deve um café a quem. Mas quase certeza que ele vai dizer isso, ou pelo menos, se hoje fosse o José Sócrates, diria isso. Ora, aquilo que nós temos é um Ministério Público que foi incompetente. Incompetente por tudo. Porque é um Ministério Público que assenta basicamente todos os seus argumentários naquilo que são as peças jornalísticas, naquilo que são trabalhos da TVI, da SIC Notícias e da CMTV. Não é? Portanto, porque existe um apartamento, porque o amigo traz isto e porque o amigo traz aquilo. E ficámos a ver então que supostamente então, quem é o corrompido é o José Sócrates. Portanto, o José Sócrates ainda é uma vítima no meio disto tudo. Portanto, é um pouco estranho. Mas a questão aqui que nós temos que olhar é que, tudo bem, caíram dos 31 crimes pelo qual estava iniciado, só vai o julgamento por 6. 3 falsificação de documentos e 3 por branqueamento de capitais. Mas, no final das coisas, o Ivo Rosas não foi assim um grande salvador do José Sócrates. Porquê? Porque aquilo que nós temos que olhar é que isto foi uma investigação inicialmente conduzida por Carlos Alexandre. Portanto, Carlos Alexandre quis reunir tudo e um par de botas. Portanto, eram os terabytes todos que eram possíveis de arrancar dos computadores, não é? Portanto, era por isso. Não esquecer toda a questão, que é, nós prendemos um cidadão para o investigar. Isto é de um caso único, por assim dizer. Portanto, poucos casos existirão assim como este. Portanto, que isto é uma cabala política, eu acho que o facto dos crimes terem prescrevido é mais que prova disso. Porquê? Ora, se um crime prescreveu é porque não houve tempo para a acusação ter atribuído a Sócrates estes crimes, não é? Tê-lo acusado formalmente tal. Portanto, o crime prescreveu. Ora, o crime prescreve porquê? Foi porque demorou-se demasiado tempo a acusar, foi porque a investigação foi demasiado longa e demasiado lenta, consequentemente, e chegou ao ponto em que prescreveu. É tão simples quanto isto. Portanto, nós não podemos cair agora em cima do Ivo Rosas só porque o Ivo Rosas tem ali o processo, lê aquilo
Abre os livros dizem, ok, o crime prescreve ao fim de 5 anos. Quanto tempo é que passou? Passou X tempo, 7 anos, não é? Aquilo que o José Sócrates diz, que há 7 anos que andam a difamar um inocente. Portanto, vão lá, 7 anos é muito tempo e obviamente que os crimes prescrevem maioritariamente 2, 3 meses, alguns que é 6 meses, e portanto, enfim, vale o que vale, e isto nós temos que perceber, ou seja, não depositem apenas a vossa raiva no livro Rosas e em José Sócrates, vejam também o que é que o Ministério Público andou a fazer, ou pelo contrário, o que é que não andou a fazer. Lá está. Mas é engraçado, nós vemos os jornalistas todos exaltados com esta questão das ironias, não é? E com o tom jocoso que o Ivo Rosas usou durante o julgamento, não é? Portanto, a ideia de que fantasia, pronto, vocês sabem todos aqueles que eles fartaram-se de dizer isso. Agora, esquecem-se esses mesmos jornalistas das peças que fazem em que também usam um tom jocoso. Como, por exemplo, fizeram agora uma notícia sobre, sobre a questão do Covid-19 no Brasil, não é? Não sei o que lá. Jair Bolsonaro, negacionista. E continua a notícia. Isto não é uma notícia séria. O jornalismo tem que ser isento. Em história e no jornalismo não se podem fazer juízos de valor. A notícia não serve para isso. Para isso é que servem os artigos de opinião. Os artigos de opinião, aí sim é que se pode escrever o que nós quisermos e depois arcamos com as consequências que aí advém. Mas é opinião. Portanto, não tem que seguir um rigor técnico, não é? Pelo menos os meus alunos de 7º ano sabem como é que vão descrever uma notícia. E nunca os vi a fazer este tipo de comentários assim. Mas vale o que vale. Portanto, quando nós olhamos para tudo isto, há que entender, de facto, o que é que se passou aqui. Né? É que isto foi um processo que se arrastou imenso. Portanto, esta questão toda dos megaprocessos, isto nunca dá em nada. Porque, como são megaprocessos, vamos pôr coisas grandes. Havia um documento que eram 6.000 páginas. Não é possível nós processarmos tudo isso. É a mesma coisa que o aluno de mestrado ou doutoramento querer fazer uma tese e querer condensar 10.000 páginas que leu no total e resumi-las ali em 50, 70 páginas úteis. Não é possível. Portanto, não há tempo, não há capacidade, porque depois isso fez o quê? Fez com que os recursos que estavam destinados para outros processos fossem desviados para estes e, portanto, tudo atrasa. Portanto, isto dos megaprocessos é muito giro, porque nós olhamos para os Estados Unidos da América e vemos painéis de comentadores a passarem noites inteiras a falarem daquilo, os mídias irem todos às portas do tribunal, entrevistarem o A, o B e o C, e depois ter os advogados todos a darem declarações. São regimes diferentes, portanto, não queiram. Portanto, fala-se muito agora da fulanização da justiça. Não queiram americanizar a justiça portuguesa também, porque assim não é. E depois há aqui outra questão também, que é a questão das escolas. Isto é, porque uns concordam que pode ser prova direta e outros concordam que deve ser prova indireta. É tão simples quanto isto. Portanto, como se costuma dizer e como eu costumo ver em alguns exames, alguns testes de direito, a doutrina tem que ser unânime. Não é? Portanto, é aquilo que costuma iniciar uma resposta num teste de direito, costuma ser a doutrina é unânime, ABC. Portanto, se a doutrina não é unânime, então nós não estamos a cumprir sequer com aquilo que é o princípio europeu, basicamente, de que um português é igualmente julgado em Portugal da mesma forma que seria julgado na Polónia, na Croácia, na República Checa, na França, o que é que seja. Porque lá está, tem que haver um comum. Não é que os códigos penais são todos iguais em todos os países, mas tem que haver uma concordância, pelo menos naquilo que são os parâmetros, naquilo que são as balizas. Ora, Carlos Alexandre supostamente é de uma escola de que pode ser prova indireta, Ivo Rosa é pela questão de uma prova direta. Ora, mudam-se de juízes a meio dos processos, percebe-se que um é engavetado para o outro, afinal o sorteio não era como deve ser porque a máquina não estava a funcionar e também não podia ser manual, ou coisa assim de género. Portanto, quer dizer, ficamos em quê? Não é? Portanto, isto mais do que descredibilizar Sócrates é mais uma pedrada no charco naquilo que é o descrédito de justiça, e não é pela questão de Sócrates ter sido julgado ou não ter sido julgado, terem caído ou não terem caído, é tão simples quanto isto. Prescreveu, está prescrito, ponto final. E agora vão dizer, mas agora vem a relação. A relação só vai decidir sobre matéria de facto jurídica. Portanto, aquilo que a relação vai decidir é se todos os processos, todos os padrões jurídicos estão bem feitos
ou não. Ou seja, é basicamente pedir uma revisão de tese e a tese só vir a corrigir aquilo que é a parte do português. Portanto, não é a correção da parte científica, portanto, vocês, na parte científica, quando põem as baboseiras todas que vocês quiserem, mas aquilo não vem correção linguística da prova. É tão simples quanto isto. Mas não, mas agora o pessoal mete tudo isto. Mas importa nós vermos também aquilo que foram algumas declarações que têm vindo a ser feitas por alguns partidos. António Costa, enfim, sacou de água do pacote, do capote, porque ele sabe que José Sócrates é o seu pior pesadelo político, sempre foi, e portanto há de continuar a ser. E portanto, enquanto Sócrates andar aí, António Costa vai estar também a tremer um pouco. Agora, nós quando olhamos para aquilo que José Sócrates disse, não deixa de ser verdade, que é a sua prisão, porque ele esteve preso preventivamente, favoreceu a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa e favoreceu o crescimento da extrema-direita. Porque, enfim, nós vimos no debate das presidenciais que André Ventura falava de Sócrates, falava de Paulo Pedroso a torto e direito. Mesmo os tipos não estando lá, mesmo os tipos não estando a concorrer. Mesmo Paulo Pedroso fosse diretor de campanha de Ana Gomes, não é o Paulo Pedroso que vai ser Presidente da República, como é óbvio. Mas é este tipo de discursos que realmente alimentam. E é este tipo de desinformação que também alimenta estes movimentos. Portanto, em vez de nós queremos uma vendetta contra uma pessoa em concreto, neste caso é José Sócrates, mas pode ser outra pessoa qualquer da política, que não faltam, são para aí políticos nestes mesmos moldes, isto obviamente vai minar tudo aquilo que é a democracia, aquilo que é a forma de pensar das pessoas e aquilo que é o próprio sistema político. Agora, foi dito claramente que José Sócrates era corrupto, isso é, mas há aqui outro problema, é que o crime de corrupção é o crime mais impossível de provar. Porquê? Muito simples, eu posso fazer corrupção com uma pessoa, a gente combina os términos, em que eu dou isto, dás aquilo, etc, etc, e portanto, não dá mais. Eu não vou chivar, o outro também não se vai chivar, portanto ninguém sabe que fizemos corrupção. É muito simples. O pessoal às vezes tem que pensar um bocadinho mais antes de dizer baboseiras. É que nós, de facto, quando olhamos para isto, e isto realmente a acusação é fraquíssima. Tive um grupo de amigos meus, estivemos a ver algumas coisas, e de facto há coisas que realmente nos apetece mesmo dizer, é mesmo com base de fantasia. Porque eu também tenho contactos de telefone muito interessantes, que podem vir a dar um dia jeito. Nunca se sabe, não é? Mas a questão é essa, é que alguém que é Primeiro-Ministro, obviamente tem contacto com todas as comitivas, tem contacto com outros presidentes, porque lá está, vem esta questão também da Venezuela e do Brasil, com o Lula, etc, etc. E, enfim, existem várias comitivas de empresários que vão, mas não vão todos os empresários. Vão os empresários que são mais próximos dos presidentes. Por exemplo, tivemos a Clara Ferreira Alves, que disse que foi na comitiva do Jorge Sampaio, em algumas visitas de Estado, para a Turquia. Que ela até disse que depois que ela era da Casa Pessoa e, portanto, um banco turco patrocinou ali uma exposição, um bocado assim de género. Mas porquê que foi a Ferreira Alves e não foi, sei lá, ali a Dona Maria da Mercearia, por exemplo? Imagina que a Dona Maria da Mercearia queria fazer um franchising em Caracas. Por que não? Não é? Ou seja, e com isto também não quer dizer que temos que banalizar a corrupção. Nada disso. Mas é sermos mais conscientes quando estamos a acusar. E realmente o que é que estamos a acusar? E porque é que isto não foi mais cedo? Porque dava jeito que Sócrates não fosse candidato para as presidenciais e ganhar as presidenciais. Mas eu escrevi também que preparem-se para 2026. É tudo quanto isto. Agora, obviamente que há aqui uma coisa que é irrisória, a questão da corrupção, do dinheiro que vem da corrupção, não se pagar imposto no IRS e não ser possível declarar. É um pouco ridículo, por assim dizer, vermos isto a ser posto assim, mas é a verdade. Ninguém vai declarar, olha, estão aqui 3.000 euros que eu pus de corrupção, porque dei um parecer favorável a uma obra. Isso não acontece. Não é? Vamos ser sérios nisso. Agora, temos a criar mecanismos para não permitir que haja enriquecimento ilícito. Ou seja, aquela pessoa ficou rica porquê? Ganhou euromilhões, foi fortuna, foi o quê? Não é? Porque, lá está, quer dizer, o Banco de Portugal, se algum de nós, simples cidadão,
ou tiver uma transação estranha, congelam-nos as contas, abre-se um processo de inquérito interno do banco, o banco vai falar connosco, etc, etc. Mas quando são estes peixes graúdos, não se passa nada. Portanto, como podem ver, não estou numa de defesa de José Sócrates, estou apenas numa de constatação de factos. E que os factos são estes, as arbitrariedades são estas também, e portanto nós temos de ter noção, temos de ter um pensamento crítico daquilo que realmente está aqui em causa. Que isto cada vez torna mais uns contornos de cabala. Toma. Sobretudo quando temos um Ministério Público que não é capaz de fazer uma acusação como deve ser. E portanto, isto funciona assim. Não é? Portanto, depois vamos todos nós indignados e vamos para a Avenida da Liberdade, fazer um buzinão, etc, etc. Mas é isto. Não é? Portanto, não sei o que é que mais vos posso dizer sem ser isto, porque realmente é mau. É mau que de facto o peixe graúdo continua a ser ilibado de tudo o que deseja, mas depois aqui o resto da raia miúda tem que ser condenado porque, enfim, lembrei-me por acaso de um exemplo do senhor que roubou uma lula, ou roubou um chocolate, ou um shampoo, uma coisa assim já no Pingo Doce ou no Lidl, e foi preso por isso. Não é? Mas depois estes roubam milhões, põem um país na bancarrota, etc, etc, e não se passa nada. Como podem ver, não é preciso ser alguém fervoroso nas redes sociais a descascar tudo e um par de botas para fazer um comentário tranquilo e isento. Portanto, há aqui coisas que não batem certas, há coisas que batem certo. Portanto, no meio disto tudo, quem ainda se vai lixar vai ser, se calhar, o rapaz da pizza que ainda se recebeu uma gorjeta e ainda não declarou isso no IRS, por exemplo. Vale o que vale, não é? Portanto, é assim. O jornalismo tem que também ser colocado no seu lugar, e que não são os jornais que fazem de juízes ou de tribunal. Para isso é que existem os juízes e os tribunais, porque para isso é que nós temos também a separação dos poderes. E, portanto, estarem por esta mesma petição para que o Poder Legislativo controle o Judicial, vamos contra o princípio basilar da separação de poderes de Montesquieu. Este foi o episódio, espero que tenham gostado, obrigado, e vemos no próximo episódio. Como eu costumo dizer, vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.